Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 81 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será muito importante que você anote aí tudo aquilo que nós iremos estudar. E o assunto a ser estudado hoje será a regência nominal. Nas duas aulas anteriores, nós estudamos casos de regência dos verbos. Então, hoje estudaremos a regência dos nomes, dos substantivos. Os objetivos propostos para nossa aula são conhecer casos de regência nominal, aplicar corretamente a regência dos nomes. Então, vamos lá, pessoal, Vamos primeiro conhecer aqui o conceito de regência nominal. Então, nada mais é do que a maneira que um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ele se relaciona com os seus complementos. Então, agora, no lugar de eu ter um verbo e complementos, eu tenho nome e seus complementos, ok? Muito bem. De modo geral, essa relação entre os nomes e os complementos se estabelece pelo uso de uma preposição, assim como lá nos casos de regência verbal que a gente estudou, Sempre tem uma preposição. Muito bem. Para que vocês relembrem, então, as preposições, eu coloquei ali um quadrinho com as preposições essenciais. Quais são mesmo as essenciais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Estas são as essenciais, mas não esqueçam que, por exemplo, se eu fizer a combinação do a preposição mais o artigo, eu vou ter a preposição ao, ou ainda no plural, aos. Se eu juntar a preposição de mais o artigo as, eu vou ter a preposição das. Então, fiquem atentos, prestem atenção nesses casos aí. O no e o na, que é a junção do em mais o e em mais a, que também são preposições. Então, aqui no quadrinho amarelo estão as essenciais, mas a partir delas também se formam outras, Muito bem, então vamos lá. Vamos ver agora, exemplo da regência de alguns nomes. Então, agora eu estou falando de substantivos, de adjetivos, ou seja, tudo aquilo que eu posso classificar como sendo um nome. Começando ali com o amor, Tenha amor a seus livros, meu amor pelos animais me conforta, cultivemos o amor da família e o amor para com a pátria. Bom, ali nós temos 4 situações diferentes de regência. Eu tenho a regência pela preposição a, eu tenho a regência com a preposição pelos, eu tenho a regência com a preposição da e ainda com a preposição para, para com. Juntei 2 preposições. Então, há aqui algumas possibilidades de usar o substantivo amor com essas preposições aí regendo este nome. Também o caso ali do ansioso. Olhos ansiosos de novas paisagens, estava ansioso por vê-la e estou ansioso para ler o livro. Também aqui eu tenho 3 possibilidades diferentes, Eu tenho a preposição de, a preposição por ou ainda a preposição para. Muito bem. Exemplos agora de nomes que a gente chama de nomes transitivos, Porque eles têm complemento
e suas respectivas preposições, ou seja, são nomes regidos por preposição. Então, acessível. Acessível é acessível a. Isto é acessível a todos. Acostumado. O acostumado pede a preposição a ou a preposição com. Estou acostumado a comer pouco e estamos acostumados com as novas ferramentas. O afável. O afável pede o uso da preposição com ou ainda a variante para com. Ele é afável com sua filha, o professor tem sido afável para com seus alunos. Então, essas duas possibilidades são aceitas. Agradável a. Sou agradável a ti. Alheio, pode ser alheio a ou alheio de. Ele vive alheio a tudo. Ou ainda ele vive alheio de tudo, né? Se pede as duas preposições, eu tenho as duas possibilidades, então, de empregar na frase. Apto. Quem está apto a ou apto para. Estou apto a trabalhar, Joana está apta para desenvolver suas funções. Quem tem aversão a ou tem aversão por alguma coisa. Ele tem aversão a pessoas e Paula tem aversão por itens supérfluos. Então, veja, sempre há, normalmente aqui duas possibilidades de utilizar o nome com duas preposições diferentes. Benefício. Benefício é benefício a alguém ou a alguma coisa. Pilates é um grande benefício à saúde. Capacidade de ou capacidade para. Laura tem excepcional capacidade de comunicação e Joaquim tem capacidade para o trabalho. Capaz, Quem é capaz de ou capaz para. Ele é capaz de tudo. Ou ele é capaz para este trabalho, Poderia ser também essa possibilidade. Compatível. Compatível com. Seu computador é compatível com este. Contrário a. Esse modo de vida é contrário à saúde. Olha a crase ali na frente do saúde, Então, esse A veio craseado. Lembra que a crase é aquele acento, Acho que a gente chama de acento grave, mas ele fica virado para o lado esquerdo. E ele só é utilizado na letra A quando pedir crase, quando ocorrer uma crase, Então, saúde, por ser uma palavra feminina, vai ali essa crase na frente da palavra feminina, porque a regra básica, a regra geral diz que na frente de nomes femininos a gente emprega a crase, não é mesmo? Curioso de ou curioso por. Luiz é curioso de tudo e Vitória é curiosa por natureza. Descontente, descontente com. Então, estamos descontentes com o nosso sistema político. Essencial para. Esse livro é essencial para aprender matemática. Fanático, Quem é fanático por. Quem aí é fanático por futebol? Ele é fanático por histórias em quadrinhos. Imune. Imune a ou imune de. O Brasil não ficou imune à crise econômica. Também tem uma crase ali na frente de crise econômica, porque também trata-se de uma expressão feminina. E estamos imunes de pagar os impostos. Claro que essa frase é apenas um exemplo, porque na verdade nós nunca estamos imunes de pagar impostos. A gente paga imposto a nossa vida toda, para tudo. Inofensivo a ou inofensivo para. O vírus é inofensivo a seres humanos e os danos que sofreu são inofensivos para a sua saúde.
Muito bem, então, em alguma situação você pode empregar a preposição a. Em outras situações vai ficar melhor que você empregue, né, a preposição para. Mas onde é possível empregar a preposição a, também é possível empregar a preposição para, né? Então poderia ser também: o vírus é inofensivo para os seres humanos e os danos que sofreu são inofensivos à sua saúde, né? Onde cabe a preposição a, cabe a preposição para. Junto a ou junto de. Comprei a casa junto à sua e estava junto de Miguel quando aconteceu o acidente. Livre, livre de. Este sabonete está livre de parabenos. Simpatia a ou simpatia por. Agora não é verbo, né? Então não é simpatizar com. Agora é simpatia, é o substantivo. Então quem tem simpatia por algo ou alguém, ou ainda a algo ou a alguém. Tenho muita simpatia por Ana. Tendência, tendência a ou para. Viviana tem tendência à mentira. Novamente, uma crase ali nesse a, porque mentira é uma palavra feminina. As meninas têm tendência para a moda. União. A união pode ser regida pela preposição com, pela preposição de ou ainda pela preposição entre. A união com Regina foi fracassada. Na reação química ocorreu uma reunião de substâncias e a união entre eles é muito bonita, né? Então, 3 possibilidades de você utilizar, né, este substantivo aí com suas respectivas preposições. Muito bem, agora aqui neste quadro, né, a professora trouxe para vocês mais alguns exemplos de nomes que vêm acompanhados por preposição. É como se fosse uma lista, né, com os nomes e as suas preposições. Então vamos lá rapidamente fazer uma leitura aqui, né, desses nomes e suas regências. Alheio a ou de, ambicioso de, análogo a, bacharel em, capacidade de ou para, contemporâneo a ou de, contíguo a, curioso a ou de, faltoso de, incompatível com, inapto para, misericordioso com ou para com, preferível a, propenso a ou propenso para, hábil em, liberal com, apto a ou apto para, grato a, indeciso em, natural de, nocivo a, paralelo a, propício a, sensível a, próximo a ou próximo de, satisfeito com, satisfeito de, satisfeito em ou ainda satisfeito por, suspeito de, longe de, perto de e agoniado de, por ou agoniado para. Vamos pegar aqui o nome propenso, né? E elaborar uma frase aqui usando essa preposição ali, que é a preposição a. Então, por exemplo, eu sou propensa a ter pressão alta ou hipertensão, propenso a alguma coisa, né? Vamos pegar aqui o inapto. Inapto para. O médico declarou aquele homem inapto para o trabalho, né? Então é dessa forma que você emprega, né, o nome com a sua preposição, prestando atenção nessa regência dos nomes e empregando de forma correta na hora que você elabora seu texto, né, suas frases. Muito bem, pessoal.
Na dúvida, né, como eu já havia dito lá na aula anterior da regência verbal, na dúvida é bom a gente sempre pesquisar, tirar a dúvida, né, num dicionário de regência nominal. Então, temos o dicionário de regência verbal e tem também o dicionário de regência nominal. Lembrando que estes dicionários, eles são dicionários específicos para a regência. Eles não são o dicionário comum que a gente costuma consultar o significado das palavras, né? Ele é um dicionário especial para consultar a regência dos verbos e dos nomes. Nesse caso aqui, somente dos nomes. Então, tem dúvida? Consulte na sua biblioteca escolar, certamente tem lá um dicionário desses, né? De regência. Dá uma procurada lá, uma consultada para ver se tem, mas eu acredito que sim. E agora, então, você vai praticar os exercícios dessa nossa aula de regência nominal, né? É muito importante que você faça as atividades para fixação desse conteúdo, né? Você viu que é bastante nome, é bastante regência, né? Alguns exigem, pode ter outras preposições, não só uma. Então, é só mesmo praticando a atividade para a gente ir memorizando e internalizando essas regências. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!